programa Estilo está começando hoje diferente, porque o nosso querido apresentador Herbert Matos não está. E a convite dele, eu, Menotti Grige, estou aqui na Febracis, no lançamento do livro Mulheres de Fé Empreendendo com Propósito. A convite da doutora Marisete, um evento maravilhoso, escrevendo histórias maravilhosas. E a gente vai mostrar tudo para vocês nesta noite aqui de lançamento. Acompanhe com a gente. Programa Estilo. Oferecimento. Grupo Denise Gomes. Anjos Colchões com 3 lojas em Cuiabá. Clínica Heloísa Zimmer. A arte de revelar sua beleza. Mirante das Águas. O melhor rodízio de peixe com vista para o Rio Cuiabá. Delara Beleza e Estética. Beleza elevada com experiências únicas. Clínica Existir. Agora em novo endereço no Jardim Itália. Estúdio DG. Transformando autoestima em beleza e bem-estar. E Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Cuiabá recebe a 3ª unidade da Clínica Existir. Um espaço pensado para cuidar, acolher e transformar vidas. São mais de 40 salas, distribuídas em 3 andares, em uma das maiores estruturas do segmento em Mato Grosso. Idealizada pela psicóloga doutora Michele Cardoso, a nova unidade chega ao bairro Jardim Itália, ampliando um trabalho que já é referência em desenvolvimento humano e neurodesenvolvimento infantil. A Clínica Existir reúne diversas especialidades, com uma equipe preparada para atender com sensibilidade, ciência e compromisso. Clínica Existir, um novo endereço de cuidado e transformação. E o programa Estilo hoje está num lugar super especial. Nós estamos aqui no lançamento de um livro. Quem vai contar tudo pra gente é a nossa anfitriã, doutora Marisete, que está aqui, está super nervosa, já falei com ela. Eu falei para ela ter calma, que lançamento de livro é assim mesmo. Mas ela falou, não, mas não é só isso, tem muita coisa. Tá feliz com esse lançamento? O que é esse Mulheres de Fé Empreendendo com Propósito? Mulheres de Fé Empreendendo com Propósito é os sonhos de Deus aqui na Terra, porque o projeto é grandioso. Hoje nasce não só esse livro, mas também o Instituto e Academy Mulheres de Fé, que é um projeto onde nós vamos treinar mulheres para atingir a autoridade em tudo que elas fizerem na Terra. Serão protagonistas da sua história, porque quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher para ser um diferencial. Só através da mulher, Menotti, vem toda a humanidade à Terra. Então essa mulher ela já é poderosa em Deus e ela precisa entender a sua identidade. Quem é ela? Ela é filha, ela é autoridade criada por Deus para reinar nessa terra. E eu quero te dizer assim, hoje nasce os sonhos de Deus para a vida das mulheres, porque quando Ele colocou esse sonho no meu coração, Ele me deu uma responsabilidade. Eu sou muito obediente a Deus. Então esse livro, quando Deus escolheu cada escritora, Ele estava escolhendo essas mulheres como primícias. Elas têm que entender o propósito de Deus através da vida dela. Para você entender, o livro nem foi lançado, mas nós já recebemos o convite de lançar em Portugal, Madrid e Barcelona, porque o Senhor Ele quer ir para as nações, Ele quer alcançar mulheres em toda a terra. Doutora Marisete, aqui eu vi que a senhora reuniu, são 7 ou 8 mulheres, né? 7 mulheres. 7 mulheres, 8 com a senhora. Que tipo de histórias conta esse livro? E o que o leitor, eu como leitor, o que eu posso encontrar de histórias aqui que possa, eu enquanto homem ou qualquer outra pessoa, uma mulher, que tipo de histórias podem nos inspirar este livro? Olha, nós temos aqui 4 advogadas, uma dentista, uma nutricionista, uma empreendedora, porque a Julieta, ela é advogada, porém hoje ela empreende em outra área. E tem uma grande mulher também que eu falo, que é a Isabel, ela é coordenadora hoje, uma empresária, que trabalha dentro de um grande instituto, que é o Canópolis. Né? Então lá ela lidera mulheres e são histórias reais, de mulheres reais, que com muita resiliência, força, coragem, mesmo no meio da dor, das dificuldades, dos desafios diários, elas não desistiram. Então a fé
levar essas mulheres a vencer tudo isso, porque nós temos uma vida comum, como todas as outras. Eu, como advogada, como mãe, como avó que sou, vivo grandes desafios, mas o Senhor tem algo a fazer na vida de cada mulher. E esse livro, ele vai se tornar um best-seller antes mesmo de vender, ou de começar a venda, porque elas começaram a vender na pré-venda. Então esse livro a gente iniciou já vendendo. Eu tenho um método que eu ensino essas mulheres a visualizar o projeto pronto. E esse livro a gente visualizou quando começamos e iniciamos a pré-venda. Então esse livro, antes mesmo de virar realmente matéria, ele já estava pronto no reino de Deus. Então eu quero convidar aqui as mulheres que acreditaram que isso seria possível. E por falar em pré-venda, queria que a senhora falasse aonde que a gente encontra o livro, como é que a gente pode encontrar, tem uma rede social, como é que ele vai ser vendido? Olha, o livro hoje você pode encontrar com cada escritora, mas nós temos um Instagram, que é Instituto_Mulheres de Fé. E em breve uma grande comunidade, porque está lançando hoje aqui na Febracis Cuiabá, que a Febracis Cuiabá é assim, para mim é um marco eu estar aqui hoje dentro da Febracis, porque o Paulo e a Camila, eles congregam a mesma fé que eu. O Fábio e a Andressa, que é os diretores da Febracis Cuiabá, que abriu a casa do Paulo Vieira. Você está vendo que a gente está lançando no auditório Paulo Vieira. Então, ela abriu hoje a oportunidade de vendermos o livro na Febracis Cuiabá, na Febracis Campo Grande e na Febracis Paraguai, que está nascendo, nem foi inaugurada, mas já abriu essa porta para nós. Então, Deus tem um projeto para você, mulher. E você precisa estar conosco nessa grande academia. Porque Deus quer que você seja protagonista da sua história. E nós queremos, dentro do Instituto, treinar mulheres, colocar mulheres posicionadas em todas as áreas das suas profissões. Então, não é só para advogada, não é só para médica, é para você, mulher. Então, venha estar conosco. Hoje, nós damos o pontapé inicial e você tem a oportunidade de ser a primeira associada do Instituto e Academy Mulheres de Fé. Olha, ela fala super bem, viu, Herbert? Quero desejar boa sorte para a doutora Marisete, todas as escritoras do livro. O evento está só começando e a gente vai mostrar tudo desses bastidores. Acompanha a gente aí. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Mais um recado final? Eu quero falar que Cuiabá está sendo um marco, mas nós lançaremos também hoje a coletânea Mulheres de Fé, edição especial Mato Grosso. E as futuras escritoras já estão aqui hoje, elas serão apresentadas para vocês. E a gente vai ver isso tudinho agora. Acompanha aqui no programa Estilo. Herbert, eu estou agora aqui com uma das coautoras do livro Mulheres de Fé, Empreendendo com Propósito, que é a doutora Luciane. Doutora, como é que foi participar desse livro? A senhora é uma das coautoras. Como que foi esse convite e que tipo de histórias a gente pode encontrar? Bom, primeiramente, eu encontrei a Marisete no Congresso de Mulheres em 2022. E na época nós nos conhecemos, eu contei meu testemunho de vida, para ela e tal. E aí ela falou assim, um dia você vai fazer parte, vai escrever seu testemunho num livro comigo. E ficou. E aí agora em março, no dia 30 de março, ela pegou e me chamou, e falou assim, amiga, lembra daquele convite que eu te fiz há 4 anos atrás e tal, para você colocar o teu testemunho de vida num livro? Aí eu falei assim, lembro. Ela falou assim, então chegou o momento. Eu falei assim, não, eu aceito, achando que ia ser para pro ano que vem. Ia demorar ainda. Ia demorar ainda. E em março agora, eu estava num processo de mudança do consultório, Meu filho casando dia 25 de abril, meu esposo também mudando o prédio, a empresa, E tal, e eu curtindo aquela coisa de casamento, de mudança. E ela me fez esse convite. Aí ela falou assim, você tem 5 dias para poder escrever a sua história. Eu falei assim, escreveu em 5 dias, doutora? Aí eu falei assim, não, é impossível, Porque eu sou servidora pública, Sim. E também sou cirurgiã dentista. Então, assim, eu fico um dia no plantão e outro dia no consultório.
E aí eu falei assim, gente, já tinha 21 dias que eu tava trabalhando assim, direto, sem folga. Eu falei assim, é impossível. Ela falou assim, não, amiga, você vai, você escreve, você consegue. Só que precisa escrever em 5 páginas. Eu falei assim, gente, como eu vou colocar minha vida em 5 páginas? Não sou escritora, né? Não sou nada. Mas eu falei assim, amém, né? Se for do Senhor, se for pra, né, pra ficar no papel ali mesmo, realmente, se for pra ser dessa vez, o Senhor vai me dar até o dia 8, que ela me deu até o dia 8 de abril para poder escrever. Aí eu falei assim, ok. Ela falou assim, te dou mais 3 dias. E aí nesse dia 8 eu estava realmente de folga. Eu acordei e falei para Deus, falei assim, Deus, se até hoje, à meia-noite, eu conseguir escrever tudo certinho, né, e enviar esse e-mail, é para ser, mas senão eu vou recusar. E aí deu certo, que deu 11 horas da noite, eu consegui escrever, corrigir, e aí enviei para ela. E eis-me aqui, né? Eis a grande noite do lançamento. Se você quiser saber a história da doutora, vai ter que ler, né, doutora? Vai ter que ler, com certeza, assim. Mas é muito edificante. Eu não conhecia ninguém, né, das meninas, e durante as reuniões nós nos conhecemos um pouquinho da história de cada um, e ficou incrível mesmo. São histórias de fé, histórias que realmente inspiram. E eu convido vocês, né, a adquirir o livro e se inspirar, porque cada uma carrega uma história, né? E é isso que é legal, a gente deixar o nosso legado para as pessoas terem acesso a esse legado. Eu estou curioso para ler. A gente vai continuar entrevistando e olhando aqui o evento. Daqui a pouquinho a gente volta. Chegou o momento de celebrar o conforto que acolhe seus momentos de descanso. Colchões que abraçam e recarregam suas energias. E sofás, que são o cenário das suas histórias todos os dias, porque os melhores momentos merecem o melhor lugar para acontecer. Celebre o conforto. Anjos, quem sente sabe. Herbert, continuamos aqui nesse evento maravilhoso, lançamento do livro Mulheres de Fé, Empreendendo com Propósito. E aqui eu tô com 2 coautoras. Tá todo mundo falando que quer ler o livro. Vou começar aqui com a Julieta. Me conta um pouquinho como é que é participar é a primeira vez que você participa de um livro, e como é que foi essa história, como é que foi esse convite. Uma coisa que eu tenho conversado aqui com as co-escritoras é que assim, tá todo mundo curioso para saber as histórias. São testemunhos, são depoimentos, né? Mas que tipo de história o leitor, eu que chego aqui falar, esse livro será sobre o quê? Tô curioso para saber. O livro Mulheres de Fé, Empreendendo com Propósito, ele não reuniu só 8 mulheres. Ele reuniu 8 mulheres que decidiram transformar momentos difíceis, de decisões, desafios, em testemunhos. Então a gente tem esse propósito de compartilhar histórias, nosso momento, e inspirar outras mulheres. Já tinha tido uma experiência na escrita, assim? Falou, não, vai ser agora, que a doutora Luciane estava me contando que a doutora Marisete ligou para ela e falou assim, olha, é tal dia, tal prazo. Com você foi assim também? Ela botou um prazo, sim, para nós, sim, mas eu realmente não tinha nenhuma experiência. Isso me assustou quando eu recebi o convite. Eu falei, escritora, eu sou advogada por formação, agora empreendedora. E aí eu falei, não, escritora, não consigo me imaginar. Mas a história de vida eu até compartilho, tenho essa intenção, essa vontade. O resto, o suporte vocês me dão. E são 2 Juas, Julieta e Juliane. Juliane é arquiteta. Juliana é arquiteta. A arquiteta também está ali nos planejamentos, né? Senta na planilha, executa, faz e executa. Na escrita também? Sim, até a Marisete colocou que eu arquitetei bastante a história, né? Mas realmente é parte do perfil, né? Eu como arquiteta, um pouco mais para o lado do direito, como eu costumo dizer, que eu não sou uma arquiteta da área do interiores, né? Eu sou uma arquiteta que trabalha mais com gerenciamento de projetos, mais com parte documental. Então, por isso conheci a escritora Marisete, né? Que é advogada. E
E ela me fez esse convite, já vem me fazendo esse convite há algum tempo. E quando ela trouxe o tema, eu falei assim, é a hora. E aí eu trago ali no livro, principalmente, essa história do aprendizado nesse caminho do empreendedorismo. Como que foi o surgimento do meu escritório, os desafios, os aprendizados que o tempo foi trazendo pra gente. É também a sua primeira experiência como escritora, mas todo mundo já passou por TCC, gente. A gente também, a gente já tem um pouco de escritor, né? Sim, então eu digo que talvez uma facilidade, né, até para a gente ter esse hábito de estar escrevendo despachos, algumas decisões, alguns pareceres. Então, com certeza, isso facilitou muito o processo de escrita, porque o processo do livro foi muito rápido. Então, do convite até a primeira entrega, foi um período ali curto para algumas pessoas, né? Como a doutora falou, a sua história já está pronta, agora só põe ela no papel, né? E realmente, se a gente decidir o tempo, a gente faz o ajuste para que a gente consiga passar essa história, porque ela já foi escrita, então a gente só resgatar. E aí esse olhar para o passado e começa a trazer muita informação. Então, no primeiro momento a gente acha que é pouca história para muita página e depois vira o contrário. Então, assim, foi uma experiência incrível, me surpreendi muito com a entrega final ali, depois teve as correções, e aí a gente tem um tempinho a mais ali para ir amadurecendo, ver se está tudo conforme a gente gostaria de ter entregue. Então, para você que está curioso, faz o convite para as pessoas adquirirem o livro. A doutora Marisete falou que vai estar, acho que nas redes sociais, ela já até deixou as redes sociais, mas quem quiser saber o depoimento de vocês, é agora, né? Exatamente, né? Adquirir o livro. Quantas histórias têm o poder de marcar ou impactar a vida, né, das pessoas? E eu acredito que lendo o nosso livro pode ser essa virada de chave para você de ter esse momento. Então aí, Herbert, para você que quer saber sobre essas histórias e exemplos dessas mulheres maravilhosas, a gente vai continuar aqui mostrando os bastidores do lançamento do livro. Voltamos daqui a pouquinho. Denise Gomes e Valdemar Untar apresentam Personalidades, a festa em comemoração aos 16 anos do programa Estilo com Herbert Matos. Homenagens, show, DJ, network, transmissão ao vivo, dia 20 de agosto. Aguardem! Herbert, estamos aqui de volta com o programa Estilo e aqui com a doutora Patrícia e a doutora Cristiane. Vou chamar de doutora, né? Porque aqui todo mundo já está doutores, né? Sim. Queria que vocês falassem um pouquinho para mim da sua experiência como coautoras nesse livro que está sendo lançado hoje. Como é que foi essa experiência? Como é que está sendo? Como que foi esse convite? Na verdade, esse convite ele veio de Deus. Deus uniu 8 propósitos para, junto nesse livro, não somente um livro, nós estarmos contando nossa trajetória e estar inspirando outras pessoas, outras mulheres, não somente mulheres, mas famílias, que se Deus mudou a nossa história, pode mudar a história de outras famílias. Através do livro nós vamos contar um pouco o que Deus vem fazendo, não somente na parte de empreender, mas a parte que Deus vem transformando as nossas famílias. É claro que nós precisamos desejar que Deus faça isso. E o livro veio como um presente de Deus. A princípio, no convite, não sabia qual que era o motivo, né, dessa história tá sendo contada, mas Deus quer usar essas 8 histórias para edificar o seu nome, primeiramente, e para dizer o quanto que Deus pode fazer, Deus pode transformar. E, na verdade, somos mulheres de fé, contar o nosso testemunho através da nossa fé. Maravilha. Eu tô ficando cada vez mais curioso, porque todas que eu tô entrevistando aqui, elas falam assim, mas não dão nenhum spoiler, né? Ela vai ter que ler mesmo. Doutora Patrícia, como é que foi essa experiência? Como é que foi esse convite? E como é que está sendo agora, doutora Patrícia, advogada? Sim. E agora escritora? E agora escritora. Eu recebi o convite com muita alegria da doutora Marisete, a minha amiga pessoal, e ela é esse elo comum entre todas nós. Todas nós somos amigas da doutora Marisete e vimos a ação de Deus na vida dela. Ela é uma mulher agarrida, né, bem-sucedida e que dá esse testemunho forte. Então a gente acreditou, eu pessoalmente falei assim, acreditei no projeto, mesmo achando que eu poderia não ser escritora ainda, mas agora já o sou.
E a gente não quer dar spoiler do livro justamente para que vocês se sintam curiosos, e queiram adquirir. Mas o mais impactante do livro é que são histórias reais. São histórias reais, são histórias comuns e que Deus fez grandes coisas, mas como a Cris falou, a partir na abertura, né? Porque Deus precisa de nós para agir. Precisa do nosso querer, da nossa vontade de se abrir, né? E eu falo assim que são histórias com circunstâncias muito diferenciadas, mas o que é comum é que o propósito que Deus tem para cada um de nós, ele não muda independente das circunstâncias. As circunstâncias são os caminhos ali que a gente vai triando nessa vida. E o propósito é o foco, né, que todos nós temos. Eu acho que assim, todos nós temos histórias e em certo momento de nossas vidas, essas histórias, eu acho que elas ganham uma luz, digamos assim, né? Eu sou um homem de fé também, né? Então, eu acho que existem coisas que acontecem na vida da gente que são realmente respostas do universo, respostas de Deus, cada um com a sua crença, né? Cada um com o seu pensamento, mas eu realmente acredito nessa luz que chega a um certo momento da vida da gente, porque eu não sei se com vocês acontecem, mas às vezes tem umas coisas que dão errado e a gente não entende por que dá errado, mas a gente entende quando dá certo, não é? Exatamente. Na verdade, assim, não entendemos os caminhos que Deus usa, mas no final, essa trajetória ela pode ser edificada na vida de alguém que precisa do nosso testemunho. Podemos levantar pessoas. Então, para você que quer conhecer essas histórias, mais uma vez recomendando o livro Mulheres de Fé, e a gente continua aqui mostrando os bastidores do evento, que está maravilhoso. Voltamos já já. Seu sonho é realizar um evento encantador e inesquecível? Isso certamente vai acontecer aqui no Mirante das Águas. A cerimônia do seu casamento você pode escolher ao ar livre, junto à natureza exuberante, que proporciona uma luz maravilhosa, tornando o campo um cenário romântico e aconchegante. Ou no Casarão das Águas, um espaço luxuoso, com pista de dança, lustres de cristais e uma majestosa escadaria que vão proporcionar belíssimas fotos. Agora, se você quer celebrar a vida fazendo aquela confraternização com amigos ou comemorar o seu aniversário do seu filho, vem pro Mirante. Aqui a comida é maravilhosa, ambiente seguro com espaço kids para a alegria da criançada. Mirante das Águas, o seu evento no paraíso. Herbert, olha quem eu encontrei aqui prestigiando esse evento da doutora Marisete, a nossa querida vereadora Catiúcia. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse evento hoje, né? Dando seus depoimentos, seus testemunhos de fé. Qual que é a importância para as mulheres? Assim, você que tem um trabalho tão aprimorado com as mulheres, de tanto cuidado, né? E essas mulheres aqui também de diversas áreas trazendo o seu testemunho de fé. Qual que é a importância disso? Boa noite aí. Oi, Herbert, cadê você, né? Olha só, Menotti, eu acho de extrema importância a gente partilhar histórias, onde o sonho às vezes é o mesmo, né? É o empreendedorismo com propósito, é a fé acima de tudo. A gente vive um momento midiático, um momento em que a gente está sempre nas redes romantizando a maternidade, o relacionamento, o casamento, as amizades, mas por trás de tudo isso existe uma mulher que no dia a dia ali está enfrentando os problemas, está tentando vencer barreiras, está lutando contra o mundo para se manter de pé. E quando a gente compartilha essas histórias com outras mulheres, às vezes histórias um pouco mais tristes, outras histórias mais felizes, mas sempre uma história de superação. Isso com certeza toca o coração de outra mulher para ela acreditar nela mesma, para ela falar: eu também posso, é isso que eu quero, eu vou, eu tenho fé. E essas mulheres, elas me representam. Então é muito bacana a gente ver essa mulherada toda reunida, compartilhando um livro, né? Talvez eu não vá escrever um livro sozinha, mas você vai lá, cada um escreve aí um capítulo. E é maravilhoso a gente ver as mulheres aí unidas, crescendo e sempre com propósito, sempre na fé. A gente continua aqui nos bastidores do lançamento do livro. Acompanha aqui com a gente.
Estamos aqui de volta agora com a Isabel Valcanaia, que também é uma das co-escritoras desse livro. Eu estou super curioso, estou falando para todas as suas colegas escritoras, que elas vieram aqui, todas falaram, mas ninguém contou nenhum spoiler, né? E eu sei que são memórias, histórias de suas vidas. Como é que foi para você esse convite da doutora Marisete? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei vivenciar esse momento. Esse momento é a construção de muitos anos, de muitas lutas, muitos medos e também muitas bênçãos. Deus fez, chegar até aqui e consolidar agora essa história neste livro é algo grandioso. Deus é bom o tempo todo e eu convido vocês a comprarem o livro para despertar dentro de vocês a coragem e a fé que Deus já colocou dentro de cada um de nós. E muitas vezes, nos desafios do dia a dia, fica adormecido. Então, neste momento, não permita que o medo te paralise, mas ao contrário, tome posse de quem verdadeiramente você é, você nasceu para ser. Convido vocês a comprarem e desfrutarem. Olha, ela falou que estava super nervosa, mas falou muito bem. Eu queria saber se é a sua primeira experiência de contar uma história, a sua primeira experiência com um livro. É minha primeira experiência e em alguns momentos a gente pensa, o que eu vou contar? Nossa, minha vida é tão simples, eu não tenho nada para falar. E quando você começa no processo de memórias, de vivenciar, de colocar no papel, nós podemos contemplar quantas bênçãos Deus fez, quantas maravilhas. E aí tudo vai se formando, As histórias elas vêm vindo e Deus vai dando para nós o direcionamento. Então é uma alegria imensurável. E também convido as pessoas que têm muitas histórias enterradas, tirar essas histórias das gavetas e também ter a coragem de dizer sim e escrever as suas histórias. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, o programa Estilo vai ficando por aqui. Eu tenho que devolver a nossa escritora lá para a cerimônia que já está rolando. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e até a próxima. Programa Estilo. Oferecimento. Grupo Denise Gomes. Anjos Colchões com 3 lojas em Cuiabá. Clínica Heloísa Zimmer. A arte de revelar sua beleza. Mirante das Águas. O melhor rodízio de peixe com vista para o Rio Cuiabá. Delara Beleza e Estética. Beleza elevada com experiências únicas. Clínica Existir. Agora em novo endereço no Jardim Itália. Estúdio DG. Transformando autoestima em beleza e bem-estar. E Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor.